Hoje é dia de emoção neste canal, aviso logo, porque hoje nós vamos falar sobre o maior de todos e toda vez que eu falo nele eu fico muito emocionada. Um homem incrível, um gênio da música de cinema que nem precisava ver o filme para saber o que ele ia compor. Muitas vezes até ele fazia a trilha e o filme nem existia. Tem noção do que é isso? Um homem que não testava sua música antes, já escrevia direto na partitura porque ele tinha certeza de que ia dar certo. São mais de 500 trilhas de filmes, mais de 100 composições eruditas. E ele tinha uma frase que dizia que a melhor trilha é aquela que você sente. Porque se você não sente, não importa se a música é boa, vai ser uma trilha ruim. É uma honra falar dele hoje. Oi, eu sou a Sara, esse é o canal Pupurri e nós vamos falar sobre o Ennio Morricone. Eu tô até nervosa. Pois muito bem, a websérie Música de Cinema hoje está com visita muito ilustre. Esse vídeo demorou um pouquinho para sair porque eu não me sentia pronta para falar do Morricone, para dar minha cara a tapa. Eu tenho plena noção do que eu tô fazendo, em plena noção da responsabilidade que é. Eu li muito, eu estudei muito, eu vi muita entrevista, eu vi muita coisa, mas como que fala do Morricone à altura que ele merece? Eu não achava a equação certa. Hoje vai ser um daqueles vídeos muito emocionantes, eu espero que você goste. Sem enrolação, vamos lá! Ennio Morricone era um italiano da gema, me permitam a expressão. Ele nasceu em Roma no ano de 28 e teve a música na sua vida desde sempre. O seu pai era um trompetista e ensinou Morricone não só o trompete, como muitos outros instrumentos. Quando seu pai ficou doente, Morricone começou a fazer sub. Sabe fazer sub? Quando você vai substituir um músico por um dia, e o Morricone começou a fazer sub do seu pai, tocou em banda de jazz e foi crescendo com essa veia musical muito presente na vida dele. Assim como começou a tocar muito cedo, Morricone teve o dom de compor desde cedo também. Eu não costumo usar a palavra dom, porque eu acredito que dom só não faz um músico. Mas nesse caso aqui, quando ele começou a compor aos 6 anos de idade, a gente não tem outra palavra para descrever, né? Dom, prodígio e tudo mais. Só que não parou por aí. É muito importante a gente ressaltar que Morricone estudou música também, foi para o conservatório e lá mesmo ele começou a fazer arranjos. Ele é considerado por muitos o pai do arranjo moderno, do arranjamento moderno, porque o Morricone, quando entra no conservatório, ele começa a fazer arranjos de várias músicas, arranjos assim, aos montes, e ele tinha vergonha de dizer que ele era arranjador, só que era tão bom no que ele fazia, que começou a sair do controle dele. Ele não falava para as pessoas que ele fazia o arranjo, mas todo mundo que ouvia os arranjos dele queria saber de quem que era aquele arranjo. E muitas pessoas começaram a falar para ele: olha, você é um ótimo compositor, vamos parar com essa vergonha aí, vamos querer. Foi então, depois desse sacode de perceber que era muito bom no que fazia, que Morricone começou a compor para TV, rádio, programas de rádio, de TV, singles, jingles e tal, até chegar no cinema. E eu vou parar por aqui nessa linha histórica, porque você sabe que aqui a gente não vai falar do que você encontra no Google. Nós vamos falar sobre música, mas vale muito a pena dar uma olhada em como a vida de Morricone foi sendo escrita ao longo dos anos. Eu sugiro que você vá lá ver e agora a gente vai falar de música. A vontade de falar sobre todos os trabalhos do Morricone é gigante, inclusive dá uma série só sobre ele, sobre as suas composições eruditas que são... Ai, gente, só ouvindo mesmo, que é rouca. Lindas, incríveis, as harmonias que ele usa, a forma de arregimentar, a forma como a melodia passeia, tudo isso. Mas nós vamos focar no cinema, que é o nosso assunto principal aqui. Nós falamos como o Hans Zimmer tem uma escrita minimalista, como ele brinca com o tempo, como ele vai e estica, como as notas são longas e repetitivas. Nós falamos sobre o John Williams, sobre como ele
pega um tema e repete e faz um tema simples, fácil de ouvir, com uma orquestração sofisticada. Mas e o Morricone? Qual seria a sua principal característica? Aí é que é, porque o Morricone ele é tão incrível, tão maravilhoso, tão sinistro, que ele faz o que ele quer. O que ele quer, ele faz. Mas ele tem algumas características que são da sua identidade, porque assim como John Williams, que você ouve e você sabe que é o John Williams, que tem essa identidade musical muito presente, o Morricone também, você ouve e você sabe, é Morricone que está tocando. Uma dessas identidades é a música concreta. O que é música concreta? É quando você usa elementos do dia a dia na música erudita, na música em si. Então, o Morricone, ele tem essa... Já era uma pegada, muito atual. Música concreta é uma coisa que a gente está se acostumando agora, mas, pro Morricone já usava há muito tempo. Ele usava esse recurso justamente para isso, para deixar a sua música atual. Então, na trilha, ele botava som de bala, sino e uns barulhos, uns ruídos de relógio, de coisas do nosso dia a dia, e ele implementava na música. Sabe o Phineas? É exatamente isso que o Phineas faz. Inclusive, a gente fez 2 vídeos sobre ele aqui, vou deixar linkado nos cards, que ele bota elementos, o barulho de um sinal, o barulho de um relógio, o barulho de um negócio, o barulho do motorzinho do dentista na música. É exatamente isso que o Phineas faz. Música concreta. E o Morricone já fazia, Provero. Outra característica do Morricone era que ele captava a essência do filme, a essência do personagem, e por isso ele não precisava ver o filme para saber o que ele queria compor. Ele chegava para o diretor e falava sobre o que é. É sobre isso, um dos personagens é assim, não sei o que, e acabou. É bizarro falar isso, mas sim, era assim que ele fazia. Ele não precisava ver o filme, ele não precisava ler roteiro, nada, com muita pouca informação, ele já sabia o que fazer. E quando ele captava a essência, ele começava a escrever a partir daí. Uma outra característica dele é como ele usava o instrumento certo, a arregimentação, uma palavra que eu sempre me confundo quando eu falo aqui. Porque depois que ele tinha a essência, então ele pegava a essência do filme, é sobre isso, o personagem é assim, vai tratar essa história. Ok, aí ele vinha para a regimentação. Como que eu vou usar os instrumentos certos para me dar essa sensação que o filme quer passar, para trazer essa atmosfera? Então ele escolhia instrumentos certos para utilizar na hora certa, para poder trazer essa sensação, para poder dizer além do que o filme estava mostrando. Um grande exemplo disso é como ele usa a trilha do filme Três Homens em Conflito, que tem um assovio muito pragmático, famoso, se duvidar, mais famoso que Winds of Change do Scorpions. Porque o que aconteceu? O Sergio Leone, que nós vamos falar mais dele já, assoviou esse tema, essa pequena melodia para o Morricone e falou: olha, eu estava pensando numa coisa mais ou menos assim. E quando o Morricone ouviu, falou: é isso que você quer? Então deixa comigo. Pegou isso, transformou no tema principal, utilizando instrumentos diferentes para tocar em cada vez. Então ele usa muito trompete lá do pai dele, lá do instrumento principal dele. Ele bota o trompete com a surdina, que dá esse ar mais cômico. E depois ele bota um assovio, que eu mostro, não, o negócio é sério. E depois ele bota uma voz fazendo uau, 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 que dá esse ar mais cômico. Então a mesma melodia, olha a genialidade desse homem. A mesma melodia vai mudando de sentido por causa da escolha certa do instrumento. Gente,
característica marcante do Morricone é o seu poder descritivo, o seu poder de narrativa. Porque você imagina, se ele fazia um filme, uma trilha, antes mesmo do filme existir, é porque dava para entender, né, na hora de fazer o filme, o que a trilha estava dizendo. O som dele é muito descritivo, ao mesmo tempo que o som dele cria essa atmosfera que deixa você saber, olha, isso aqui é sério, isso aqui é um suspense, isso aqui não, isso aqui talvez vai dar ruim. Ao mesmo tempo que ele faz isso, que ele cria temas muito específicos e que ele deixa você entender o que está acontecendo, ele vai te contando uma história. Os filmes antigamente, eles tinham muito tempo de tela, as cenas eram estendidas, as cenas tinham paciência, tinham calma e muitas vezes não tinham diálogo, né? Era tudo muito no visual. Então a música precisava, como é que eu vou dizer? Não é preencher espaço, porque não tinha espaço vazio, mas a música precisava dialogar, essa palavra. Precisava dialogar com o que estava sendo mostrado, com o que queria ser feito. Então, mesmo quando os personagens não falavam nada, a música estava lá dizendo tudo, dando a sensação. Uma vez fazendo coisas cômicas, outras vezes não. Então ele tinha esse poder de narrativa, de contar uma história através da música. Genial, maravilhoso, eu vou repetir isso aqui. Você vê como que mesmo fazendo filmes há muito tempo, até os dias que ele permaneceu vivo, ele continuou compondo. Você imagina, para fazer 500 trilhas é muito prolífero, é muito bem sucedido e nem fiz as contas para saber quantos filmes dava por ano. Mas assim, era de uma capacidade de composição que eu não vou ter medo de comparar com Mozart, com Bach, por exemplo, que compunha muito no espaço muito curto de tempo. E ele tinha uma capacidade de melhorar os filmes. Como que eu vou dizer? Muitas vezes, por ter essa característica muito presente, de ter uma sonoridade muito presente, moderna, entre os seus meios, né? De usar a orquestra assim, mas vamos botar um instrumento diferente, de usar a orquestra assim, mas vamos fazer a orquestra soar diferente, vamos captar a essência desse filme, vamos captar a essência desse personagem, vamos usar música concreta no meio disso tudo, vamos botar um assovio, vamos... Sabe, ele não repetia a fórmula em um filme e todos os outros. Para cada filme ele escrevia de forma certa, da forma que agradava a ele, ao diretor e cabia também no filme. Sensacional. Então, com essa capacidade dele de se ajustar e de ter a mente aberta para poder compor a música da forma condizente com o filme, mesmo quando o filme não existia, muitas vezes fez com que o filme levasse a fama por causa da trilha. Muitas vezes Morricone carregou um filme nas costas por causa da trilha, que junto com o filme que era mediano, vamos dizer assim, fazia todo sentido, fazia até melhor. Então, um tema específico de um filme fazia o filme ser falado e visto várias vezes. Não é qualquer compositor que tem esse poder, não. Agora que vem, como que eu vou falar de filmes de um homem que tem mais de 500 filmes? Com certeza eu vou deixar um dos seus favoritos de fora, mas realmente eu fiquei meio assim, porque qual escolher, como falar, o que fazer? Né? São muitos. Realmente um homem com uma carreira prolífera demais. Então nós vamos começar a destacar alguns. Se eu deixar o seu de fora, desculpa.
Para a gente começar a falar sobre os filmes, a gente precisa falar sobre um casamento do Morricone, além do casamento. Assim como Hans Zimmer tem o seu casamento com Christopher Nolan, assim como John Williams tem o seu casamento com o Spielberg, o Morricone também tinha o seu casamento com o Sergio Leone, que foi seu amigo de infância, estudaram juntos na escola desde pequeno. E o Leone tinha uma admiração suprema pelo Morricone, dava muito espaço. Foi com o Sergio Leone que o Morricone começou a escrever realmente. Como a gente já mostrou aqui no filme Três Homens e um Conflito, o uso do assovio, dos instrumentos certos. Gente, foi um furdúncio quando ele usou um assovio lá atrás. Como assim? O homem coloca um assovio na trilha, coloca tiros, coloca sinos na trilha. Como assim? Então marcou muito. Ele não gostava muito desse título de compositor de trilhas de faroeste, mas infelizmente foi uma coisa que marcou muito. E é justamente destacando ainda esse mesmo filme que eu quero falar sobre o uso de coral, de voz. O Morricone, ele usava muito esse recurso. Geralmente, quando os compositores usam esse recurso humano da voz, eles querem trazer mais humanidade, querem trazer mais presença concreta para a música. E aqui o Morricone usa uma soprano nas gripas. Não é no tema principal, não, é na música The Ecstasy of Gold. Ele usa uma soprano que fica com notas agudíssimas, dobrando ali com o oboé. Ele usa muito oboé também, usa muito trompete. E tem uma percussão que imita uma cavalgada, fica pá, 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 e vai pá, pá. E quando você vê, você já tá galopando na mente, assim, ó. É maravilhoso a ambientação, a sensação que essa música te dá é incrível. Falando ainda sobre o casamento Sergio Leone e Ennio Morricone, a gente não pode deixar de passar o filme Era Uma Vez no Oeste. O Leone, ele dava muito espaço, né, para o Morricone, ele tinha muito respeito. Então, o que ele fez? Foi dele essa ideia do Morricone compor antes mesmo do filme existir. Então, o Leone, ele fazia uma coisa que para mim é muito inteligente. Ele pegava a trilha do Morricone, levava para o set de filmagem e colocava para os atores ouvirem a trilha e ir atuando sob a trilha. Então, quando você tá lá pronto e ele soltava a trilha, os atores já iam direto na emoção que batia com o que estavam ouvindo. Isso é sensacional, isso é inteligentíssimo. Inteligentíssimo, porque você tira muito mais. A música mexe com a gente, né? A música nos emociona. Então você tira muito mais, suga muito mais emoção. Não vou dizer atuação, porque não é isso, mas você suga mais a emoção e mais suga a emoção certa de acordo com a música. Dois incríveis, né? O Sergio Leone e o Morricone. Sensacional. Também não dá para deixar de citar o filme A Missão, que conta a história de um cara que veio para a América do Sul para poder converter as pessoas ao cristianismo. Esse filme tem vários temas muito bons, tem muito coral também, sempre nessa coisa de trazer a humanidade, trazer o de cima para baixo, essas coisas que a gente já conversou. Mas não dá para deixar de passar o tema chamado o Oboé de Gabriel. Quando começa tarirarorá, todo mundo já sabe o que é, todo mundo já conhece essa música, é muito marcante. O oboé é um instrumento que o Morricone usa muito, gosta muito. Essa trilha é sensacional, eu já toquei também essa trilha e quando começa todo mundo fica, ai meu Deus, que lindo!
Como eu falei, o Morricone não gostava muito dessa coisa de ser taxado como compositor de filme de faroeste. Então, depois de um tempo, ele começa a escrever thrillers. E aqui a gente não pode deixar de citar a investigação de um crime sobre qualquer suspeita, que ele usa uma orquestração maravilhosa. Ele usa aqui instrumentos variados, um xilofone. Sabe o que é xilofone? Aquele que tem os pauzinhos assim, que você fica assim. Vou deixar a foto aqui do lado. Ele usa xilofone, ele usa fagote, ele usa harmonias que ficam chocando. Quando a gente usa harmonias que tem notas que batem entre si, dá essa sensação de suspense. Ele usa muitas harmonias dissonantes nas cordas. É incrível, incrível, incrível. É um suspense elegante, sabe? Que só ele conseguiria fazer. Não posso também deixar de falar da minha trilha favorita dele, que é o Cinema Paradiso. Esse filme é uma carta de amor ao cinema. Todo mundo que ama cinema já deve ter visto. Se não viu, tem que ver esse filme. É emocionante, assim, demais. Musicalmente, ele tem um tema principal que é simples. É tipo o que o John Williams fez em A Lista de Schindler. É um tema simples que se repete e repete, mas que vai passeando instrumentos diferentes e ele vai brincando com a harmonia. Às vezes ele modula, às vezes ele volta, às vezes troca de instrumento e aí faz num outro tom. Maravilhoso, até que chega uma hora que ele encontra um violino e aí acabou pra mim. Aí eu não sou ninguém. E é justamente o meu violinista favorito, que eu já falei 500 vezes, que também gravou A Lista de Schindler, Itzhak Perlman, que grava essa trilha aqui. Cinema Paradiso é assim, é incrível como uma melodia tão simples pode dizer tanto. É maravilhosa, é suave, é sem muita coisa, mas é elegante. E o violino do Perlman não tem para ninguém. Para mim é disparado a melhor. E por último, não posso deixar de falar dos Oito Odiados, onde o Morricone volta a escrever filmes do Velho Oeste. Só que aqui ele escreve de uma forma que o filme é sobre, faroeste, Velho Oeste e tal, mas a trilha ela também é, mas ele escreve de uma forma com suspense, de uma forma mais diferente, é uma trilha inquieta, é uma trilha que diz pra gente que sempre tem alguma coisa para acontecer. Engraçado que esse filme eu tentei assistir ele 3 vezes, porque ele é muito longo e ele é muito parado. E é Tarantino, né? Falei que Tarantino é bom, Tarantino tem que ver. Tarantino e Morricone, então aí mesmo que eu tenho a obrigação de ver. E muitas vezes eu me vi ouvindo muito mais a trilha do que vendo o filme, porque o filme realmente, ele é mais parado, mas a trilha fica assim, vai vir um negócio aí. Ó, esse personagem assim não é bem assim. Ó, isso aqui tem alguma coisa. O filme não dizia nada, mas a trilha tava lá o tempo todo. Vai dar ruim. Tem um negócio aqui. Olha isso aqui. E é o início do filme que já começa com a trilha. Ai! Apesar de toda essa magnitude, de toda essa genialidade, de todo o poder, o Morricone só ganhou o Oscar 2 vezes. E aí você me pergunta, como assim? Eu também não sei te dizer. Uma dessa vez, a primeira vez que ele ganhou foi em 2005, se eu não me engano, com o Oscar honorário por todas as suas maravilhas e por seu
feito na música, no cinema, muito merecido, foi aplaudido de pé, eu me emocionei, todo mundo se emocionou, ele se emocionou, e era meio que o Oscar dizendo assim, olha, desculpa por todas as vezes que a gente não te deu um Oscar, sabe? Desculpa por ter tantos anos fechado os olhos para as coisas que você fez. E depois ele ganhou um outro Oscar pelos Oito Odiados em 2015, 2016, se eu não me engano, que também foi outra vez que eu fiquei muito emocionada. Aquele velhinho lá, estava do lado do John Williams, foi linda as cenas dos dois, o John Williams ajudando ele a se levantar, se dirigir até o palco. E o Morricone estava em estado de graça. E muita gente falou assim, só ganhou porque tá velhinho, só ganhou. Não, ganhou porque mereceu, ganhou porque não viu o filme para escrever, ganhou porque escreveu muito bem, ganhou porque precisava ganhar sim, merecia. Era dele aquele Oscar, tudo bem que tinha muita gente boa, mas naquele ano era dele sim, e nada muda a minha mente. É uma pena que o Morricone tenha nos deixado. Eu tive o prazer de escrever uma coluna para o jornal O Povo Online no dia da morte dele, e eu fui pega de surpresa, eu chorei muito, gente. Quando eu tinha acabado de acordar, quando eu acordei e recebi a notícia que o Morricone tinha falecido, eu chorei, como se eu tivesse perdido alguém da minha família, porque era uma perda muito grande, perdi a música, perdi o cinema, e uma perda dupla dessa, para uma pessoa apaixonada para os dois como eu, não dava, ainda não superei, inclusive. Que falta nos faz o Morricone, que legado nos deixa o Morricone, que aprendizado, que homem incrível, que gênio acima de tudo que a gente vê hoje em dia, que precursor, que homem incrível, que homem que estendeu a nossa visão, que nos ensinou que a música de cinema ela pode nos contar coisas, ela pode ser atual, ela pode ser divertida, ela pode ser séria, ela pode ser o que ela quiser, ela pode contar a história que ela quiser, pode até dizer como que o filme tem que ser quando ele nem existe ainda. Um homem incrível. Tô cansada porque eu tô emocionada. A gente se vê na próxima. Eu vou encerrar por aqui porque não tá não. Tchau.